Ela é a mais rara das cranioestenoses que exigem tratamento cirúrgico, mas nós precisamos sim falar da braquicefalia, para que as nossas crianças tenham a melhor assistência e no tempo mais adequado. E nós vamos fazer isso agora no Conexão Neural. Continuando na nossa série sobre cada um dos tipos de cranioestenose, chegou a hora de a gente conversar sobre a braquicefalia. De fato, ela não é das mais frequentes. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre a escafocefalia, que é a mais frequente de todas, a trigonocefalia, que ocupou o segundo lugar nos últimos tempos, a plagiocefalia anterior e agora a braquicefalia. Temos também já gravado aqui um vídeo sobre as cranioestenoses sindrômicas, que são um capítulo cheio de pormenores, cheio de especificidades importantes que a gente precisa conhecer. E certamente a gente ainda vai produzir um vídeo sobre as assimetrias cranianas posicionais, que geram bastante dúvida, as famílias recorrem ao consultório para tentar esclarecimento, às vezes há um tratamento com órtese craniana, os famosos capacetes, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Hoje a gente vai falar da braquicefalia. Outra coisa que eu queria deixar muito claro é que a braquicefalia que a gente vai falar nesse vídeo é aquela que é um tipo de cranioestenose verdadeira, por fechamento de uma sutura craniana. Nós não vamos falar hoje, pelo menos, da braquicefalia posicional, que tem outros tipos de abordagem de tratamento, como eu acabei de falar, isso vai ser assunto para um outro vídeo. Hoje é cranioestenose verdadeira, é a braquicefalia, por fechamento da sutura coronal. E aí a gente fala da causa dessa condição, da definição como cranioestenose ligada à fusão precoce de ambos os lados da sutura coronal. Nós já definimos cranioestenose aqui. É uma condição provocada pelo fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas. E aí, a depender de qual dessas suturas que teve o seu fechamento, eu terei um tipo específico de cranioestenose. Relembrando o que são as suturas cranianas, são essas linhas, essas fronteiras, esses limites entre as várias placas ósseas do crânio, entre os vários ossos do crânio. E é nessas suturas, é exatamente nessas regiões que acontece o crescimento do crânio ósseo, o crescimento da cabeça. Então, se eu tenho a fusão precoce de uma dessas suturas, eu não terei o crescimento nessa região, mas a expansão craniana vai continuar nas outras. E qual é a consequência direta disso? A alteração do formato do crânio, alteração do formato da cabeça, porque umas regiões continuam crescendo, enquanto outra não. E repito, cada sutura que fechar, eu terei um tipo de cranioestenose. Nós já falamos do fechamento da sutura sagital entre os dois ossos parietais, que gera a escafocefalia. O fechamento da sutura metópica, bem na frente, entre as duas metades do osso frontal, gera a trigonocefalia, a fronte pontuda. O fechamento de metade da sutura coronal, que é essa que separa o osso frontal dos dois parietais, dá a plagiocefalia anterior verdadeira e uma assimetria facial, em que uma órbita, que é a cavidade do olho, ela avança e a outra não. Nosso assunto de hoje é a braquicefalia, em que eu tenho o fechamento de ambos os lados da sutura coronal, vai gerar braquicefalia. Ora, seguindo aquele raciocínio que o crescimento craniano é interrompido naquela sutura, como é que eu posso imaginar que vai ficar o crânio de uma criança com essa cranioestenose? Achatado no sentido antero-posterior, porque o crescimento não acontece da frente para trás, por fusão da sutura coronal, embora o cérebro precise se expandir, principalmente nos primeiros anos de vida, que é a fase em que o nosso cérebro mais expande, mais aumenta de tamanho, porque é onde o desenvolvimento neurológico é mais acelerado. Basta ver o formato
da curva de crescimento do perímetro craniano na caderneta da criança. Nos primeiros meses, o crescimento é mais acelerado. Então, nesse momento, o cérebro precisando se expandir, sutura coronal fechada na braquicefalia, eu não consigo expandir no sentido da frente para trás, no sentido antero-posterior. E acabo expandindo na látero-lateral, porque a sutura sagital está aberta, é para onde eu tenho para onde crescer. E isso vai gerar uma alteração no formato da cabeça da criança. Lembrando sempre que na causa da cranioestenose, eu não tenho o envolvimento do fechamento da fontanela, seja da fontanela anterior, seja da fontanela posterior. Isso é um mito. A gente tem episódio aqui já sobre o mito da fontanela fechada, é o episódio 6 do canal. E se você tiver interesse em aprofundar, só ir lá nesse episódio número 6. Mas não há nenhuma relação fechamento precoce da fontanela com nenhum tipo de cranioestenose. Na verdade, o surgimento das cranioestenoses está relacionado ao fechamento das suturas. Para a gente ilustrar melhor ainda, tenho aqui um modelo de impressão 3D do crânio de uma criança com braquicefalia. Então a gente vê a sutura sagital presente, a sutura lambidoide presente, mas onde deveria haver a sutura coronal, eu tenho uma fusão. Resultado disso, crânio da criança achatado no sentido antero-posterior e alargado na látero-lateral. E a causa primária disso é genética, sim, mas multifatorial. E nem sempre é identificado exatamente qual é o gene que contribui para o surgimento da braquicefalia. A gente sabe que os genes da família FGFR estão relacionados principalmente nos casos de cranioestenoses sindrômicas, como Apert, Cruzon, Pfeiffer, e a gente já tem um episódio do programa sobre essas cranioestenoses sindrômicas. No caso das cranioestenoses sindrômicas, a braquicefalia já passa a ser uma das manifestações mais frequentes. Então, é usual que eu tenha em um paciente com síndrome de Apert, com síndrome de Cruzon, uma braquicefalia associada. No entanto, quando eu falo das cranioestenoses não sindrômicas ou isoladas, que são a grande maioria, 85%, a braquicefalia é o tipo menos comum. Então há influência genética, há alguns genes sabidamente envolvidos, mas nem sempre é possível identificar em cada caso específico qual é a origem exata. O diagnóstico é feito pela alteração morfológica, ou seja, estrutural, olhando para a cabeça da criança e percebendo que há uma deformidade. E isso é confirmado por esse exame, a tomografia computadorizada com reconstrução 3D. Esse é o exame correto para confirmar ou não uma cranioestenose. Sem contraste, não é necessário. Em muitos casos é necessária a sedação, porque as crianças são pequenas, são bebês de poucos meses. Mas a sedação para exame radiológico, hoje em dia, a tomografia e a ressonância, ela já avançou bastante e é um procedimento de baixo risco. A gente pode fazer com confiança. Feito o diagnóstico, a gente precisa prestar atenção no desenvolvimento neurológico da criança, no perímetro craniano, quer dizer, o tamanho, e no formato da cabeça. Na verdade, o formato da cabeça é que vai ser o início da suspeita. Em geral, o perímetro craniano, ou seja, o tamanho, ele não muda muito na cranioestenose. E isso é uma armadilha. Porque eu posso pensar, não, o tamanho está adequado, então não vai ter problema. Mas só que há uma compensação. Na braquicefalia eu tenho um achatamento da frente para trás, mas tem um alargamento nas laterais. Então a medida do perímetro craniano acaba ficando a mesma. Então cuidado que a avaliação do perímetro craniano é importante, mas ela pode não estar alterada, geralmente não está, nas cranioestenoses. E o desenvolvimento neurológico, sem dúvida, a gente precisa a todo momento avaliar para ver se a criança está adquirindo os marcos adequadamente, e quanto mais cedo a gente tratar a cranioestenose, desde que haja a idade mínima que nos garanta segurança, melhor para o desenvolvimento neurológico
da criança. Então, como é que a gente verifica na prática no exame de tomografia? Aqui eu estou vendo a reconstrução 3D com a fusão da sutura coronal e as outras suturas abertas, a metópica, a continuação com a sagital. Então, essa é a confirmação da braquicefalia. E a consequência na janela cerebral que eu estou vendo aqui é um achatamento da testa da criança, da fronte, e um alargamento nas laterais. O tratamento da cranioestenose é cirúrgico, da cranioestenose verdadeira, repito. Não estamos falando aqui das assimetrias ou das alterações de formato posicionais. Aí, outras abordagens, outros tratamentos, vamos deixar para outro momento. Mas uma cranioestenose verdadeira, incluindo a braquicefalia, o tratamento é cirúrgico. E os objetivos do tratamento quais são? Primeiro, dar espaço para a expansão cerebral, para favorecer o desenvolvimento neurológico da criança e evitar que haja hipertensão intracraniana crônica. Um outro objetivo envolve uma palavra perigosa, que é a palavra estética. Essa palavra é uma armadilha, porque a gente chama coisas totalmente diferentes com o mesmo nome. Embelezamento a gente chama de estética. Por exemplo, uma pessoa que não quer mais ter rugas no rosto, ela injeta toxina botulínica, a gente chama isso de estética. Mas a correção de uma deformidade que pode inclusive prejudicar a inclusão da criança, pode fazê-la ser submetida a bullying, por exemplo, em ambiente escolar. Isso a gente também chama de estética. É a mesma coisa? Não é. Então a correção de uma deformidade pode inclusive ajudar o desenvolvimento neurológico da criança por conta da sua inclusão e da sua ambientação. Então esses são os objetivos da cirurgia. O tratamento é cirúrgico e há algumas observações a fazer. A idade ideal, dos 4 aos 8 meses de idade. É difícil fazer muito mais cedo do que isso por conta da segurança, do peso da criança, da sua massa sanguínea, porque não é uma cirurgia de pequeno porte, é um remodelamento craniano. E também não é adequado fazer muito tarde, porque aí você vai ter menos capacidade de moldar o osso e você já vai ter passado também pela fase em que o cérebro mais se expande. Então, o ideal é fazer ali mais precoce a partir da idade que a criança tenha segurança, ali nos 4, 5, 6 meses é o ideal. E com um peso mínimo de 6 quilos, a nossa equipe de anestesia presta muita atenção em todos esses detalhes importantíssimos. Muitas vezes há necessidade de transfusão sanguínea. Hoje em dia os parâmetros de segurança são bastante elevados. Na técnica cirúrgica, a gente tem um posicionamento semissentado, isso é muito importante para os nossos colegas em formação, uma incisão bicoronal curva em senoide. Muita gente pergunta por que a incisão é ondulada, é para que ela fique mais bem escondida debaixo do cabelo, depois que o cabelo da criança crescer. Uma exposição ampla, uma coleta por osteotomias do novo frontal da criança, remodelado, e o avanço fronto-orbitário, que é o mais importante, porque a fronte, a testa, ficou retraída com o fechamento da sutura. E aqui cabe uma palavra importante sobre a técnica endoscópica, que vem ganhando destaque no mundo todo. É uma técnica interessante, muito promissora. O objetivo dela é evitar a transfusão sanguínea, porque ela é menos invasiva e é diminuir a duração da internação hospitalar. Entretanto, na técnica endoscópica é preciso que a criança seja muito jovem, muito novinha, ali por volta dos 3, 4 meses, porque é preciso que o osso seja muito maleável para que eu consiga moldá-lo endoscopicamente. Uma outra questão é que eu preciso utilizar, durante alguns meses depois da cirurgia endoscópica para a cranioestenose, o capacete, a órtese, para moldar a cabeça da criança. Então existem ainda algumas limitações para a técnica endoscópica que certamente vão ser superadas ao longo aí da evolução. Por enquanto, para as crianças que chegam depois dessa época e que não desejam as famílias utilizar o capacete durante vários meses depois da cirurgia,
a técnica empregada é essa aqui. De modo que nós vamos remodelar o crânio, avançando a parte da fronte da testa que ficou retraída por conta do fechamento da sutura coronal. E aqui a gente está fazendo justamente o remodelamento intraoperatório desse novo frontal da criança, de modo que a reconstrução faz com que o espaço seja dado para a expansão cerebral. Aqui, por exemplo, a gente tem uma criança operada vendo como ficou a sua própria expansão cerebral. Acho que ela gostou do resultado. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Se ficou alguma dúvida que a gente possa esclarecer, interaja também, seja deixando a pergunta aqui no programa, aqui no canal, seja por meio das nossas outras redes sociais. A gente está terminando a nossa série sobre as cranioestenoses. Falta mais um sobre as alterações posicionais, que nem cranioestenoses verdadeiras são, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Deixo com você o nosso encontro marcado já para a próxima semana, sempre discutindo neurociência, neurocirurgia pediátrica, todos os assuntos que nos interessam aqui em Conexão Neural.